A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Mateus capítulo 4, versículo de número 25. Assim que você encontrar em reverência, por gentileza se coloque de pé. Se você tiver sem Bíblia, eu vou pedir a um dos nossos obreiros para providenciar uma para você. Mateus capítulo de número 4, versículo 25. Quem achou, diga amém. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Eu vou reler. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Você crê que Jesus era seguido por grandes multidões? Quantos aqui creem nesta palavra? O ministério de Jesus foi marcado pelas multidões que o seguiram, por todos os lugares que ele ia. No começo era pouca gente, é fato. No começo era, quem sabe ali, menos de uma dezena. Mas Jesus começou a pregar de uma maneira que ninguém havia pregado antes. E Jesus começou a fazer sinais que as pessoas na época não estavam acostumadas a ver. Imagina só um aleijado andar. Chamaria muito a atenção, concorda comigo? Imagina só um cego enxergar, um mudo falar. Imagina uma pessoa que morreu e depois de uma palavra apenas liberada por Jesus, essa pessoa voltar a viver. Quem concorda que este homem, capaz de fazer sinais assim, seria seguido por muitos? Quem concorda? Então, com pouquíssimo tempo, o nome Jesus Cristo passou a ser divulgado em todo Israel, e aonde Jesus estava, uma multidão acompanhava e uma outra já estava à sua espera. E olha, eu faço parte desta multidão também. Quem faz parte da multidão que segue Jesus aqui? Você quer entender o que é que significa esta palavra? Você crê que o Espírito Santo vai falar conosco mais uma vez? Então eu vou ler, e você que está comigo nesta noite, lê em bom tom e alta voz após mim. Vamos lá. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão e de Juazeiro do Norte também. Amém? Quem faz parte dessa multidão, desocupe as mãos e para a palavra do Deus vivo. Vamos juntos, multidão que segue o Senhor, dar uma linda, gloriosa, maravilhosa, a mais bendita salva de palmas, que essa multidão já deu para a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo te aplaude, o teu povo te exalta, o teu povo te glorifica, e nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. A multidão se reúne para glorificar o teu nome e ouvir a tua voz. Então que o homem diminua, Pai, que o Senhor cresça. Usa o teu mensageiro, toma a boca do teu pregador, vai desfazendo todos os impedimentos e tudo que possa atrapalhar. Prepara o coração para receber, o entendimento para compreender. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder e autoridade. Que esta palavra vá, passe por toda a tua multidão neste lugar e produza o resultado para o qual é enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Mateus faz questão de registrar que uma multidão, uma grande multidão, seguia Jesus na Galileia. Lembrando que a Galileia era uma região de algumas cidades. Para você ter ideia, Cafarnaum ficava na Galileia. Além da Galileia, tem
Decápolis. Esta palavra deca significa 10, e polis, cidade, região de 10 cidades. Nessas 10 cidades, uma multidão de pessoas também seguia Jesus. Lembra daquele endemoniado, chamados Gesareno, Gadareno? Porque esses dois lugares ficavam em Decápolis. Gadara ficava ali em Decápolis. Mateus vai dizer também que na Judéia uma multidão seguia a Jesus. Israel era dividido assim: a Judéia no norte, no centro Samaria e no sul a Galileia. E também, da além do Jordão, tinha pessoas seguindo ao Senhor. Quando Jesus começou a pregar, nós podemos até imaginar que ali no comecinho eram poucas pessoas. Sabe aquele trabalho que começa do zero? Sabe aquele trabalho evangelístico que o pregador, o pastor, aquele obreiro do Senhor está fazendo aquela obra que vai se convertendo um, vai chegando o segundo, vai chegando um terceiro, vai chegando um quarto, daqui a pouco uma dezena, daqui a pouco 20, 30 e a obra vai crescendo? A igreja de Jesus começou assim. E seria tão bom que os pregadores de hoje pensassem em fazer a obra do mesmo jeito, igual Jesus, porque tem gente que acha que o evangelho está crescendo, né? Engano seu. O evangelho ele está se dividindo. No lugar de começar um trabalho ali do zero, de um por um, primeira pessoa se converte, glória a Deus, batiza ela, amém, uma alma ganha. Depois, uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta, formou 10. Daqueles 10, vou tirar aqui 2 ou 3 para me ajudar na obra. No caso de Jesus, ele chamou 12. Quem já leu isso aqui na palavra? Comecei sozinho, preciso de ajuda. Vou chamar aqui 12 para me ajudar. Depois ele chamou mais 70. Quem já leu isso? Aí a obra começou a crescer. Hoje não. Hoje o camarada põe uma placa e no lugar de começar do zero, às vezes pega a metade de um povo que já está pronto, de um povo que já está preparado. Isso não é crescer a obra, isso é dividir a obra. Quem compreende? Eu falo da Paz e Vida. Quando o pastor João Ribeiro começou em São Paulo, ele começou assim. Depois você procura no YouTube a história da Paz e Vida. A primeira igreja da Paz e Vida era metade dessa aqui, bem pequenininha. O pastor João Ribeiro conta que o prédio era feio, minha gente, acabado. E ele foi reformando o prédio ali aos poucos e foi pregando. Tinha dia que ele pregava para uma pessoa, 2 pessoas. Imagina, pastor João Ribeiro, que aonde vai, ele não é Jesus, por favor, tá? Mas aonde ele vai, uma multidão vai ouvi-lo pregar. Ele começou pregando para 2 pessoas, uma pessoa. E quem conhece ele desde o início diz, do mesmo jeito que ele prega hoje para milhares, ele pregava também para 1 e para 2. Sabe por que a Paz e Vida cresceu? Porque o pastor João Ribeiro foi fiel no pouco e Deus colocou ele no muito. Ele começou com uma igreja e Deus deu a ele centenas de igrejas no Brasil e em Portugal. É assim que a obra tem que ser feita. A multidão vai vir, porque se o trabalho for sério, se a pregação for séria, se não houver comércio da fé, se o povo for ensinado, for discipulado, a obra vai progredir. Amém, minha gente? E aí Jesus foi fazendo a obra. Mas sabe o que é que chamava a atenção do povo? Será que era a pregação? Eu penso que muita gente o acompanhava por conta da pregação. Leia a Bíblia e você não vai ver ninguém pregando igual Jesus. Depois muitos aprenderam. Depois muitos começaram a fazer um pouco parecido, como Pedro, Paulo, Tiago, que foi o primeiro grande líder da igreja. Tem gente que acha que foi Pedro e Paulo, né? Não, foi Tiago. Tiago foi o primeiro grande líder da igreja. Mas no Antigo Testamento não. A pregação que Jesus trouxe foi uma pregação que chamou mesmo de verdade a atenção das pessoas. E aí a multidão começou a se aproximar. Nossa, como esse homem prega! Ninguém prega igual, com que autoridade ele fala? E aí as pessoas começaram a seguir. Mas sabe o que é que chamava a multidão? Vamos começar a ver? Primeiro, vá comigo aqui para Mateus capítulo 9.
Mateus capítulo 9. Olha o versículo de número 20, aliás, versículo 1. Vamos ver primeiro este milagre de cura, porque a pregação levou muita multidão para perto de Jesus, mas o que levou mais foi milagres, e os milagres de cura levou muita gente para seguir Jesus, pode ter certeza. Mateus capítulo 9, versículo 1, quem encontrou diga amém. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Oh Deus poderoso, quem crê que Ele é poderoso? Versículo 8, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se. Esse paralítico não chegou lá sozinho, é lógico. Alguns homens tiveram ali uma boa vontade, movidos de compaixão, levaram esse paralítico até Jesus. E quando chegaram lá, uma multidão estava ao redor, apertando a casa que Jesus estava. E por que uma multidão estava ali? Porque o que Jesus estava fazendo já tinha se espalhado por todo Israel. Jesus, o Nazareno, ou Jesus o Galileu, está em Cafarnaum, na casa de Pedro. Será que se nós levarmos esse nosso amigo que é paralítico, ele poderá curar esse nosso amigo? E quando chegaram lá, já tinha uma multidão esperando mesmo. Tanto que a palavra vai dizer que eles precisaram, minha gente, eles necessitaram ali subir pelo telhado para poder colocar o homem diante de Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Tamanha era a multidão que estava à volta. Mas a multidão estava ali por quê mesmo? Porque Jesus tinha poder para curar. Quem crê que Ele tem poder para curar? E quem faz parte da multidão de Jesus? E por que muita gente, mesmo estando na multidão, não recebeu a cura? Porque não adianta só ficar no meio da multidão. Seguindo nesse mesmo capítulo, Mateus nos dá um exemplo que não precisamos apenas estar na multidão, temos que ir além. Olha, Mateus capítulo 9, versículo 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. O Mateus, ele não foi, digamos que detalhista, mas tanto o Lucas como o Marcos fizeram questão de dizer que uma multidão estava em volta de Jesus. Tanto que quando Jesus foi tocado por ela, ele quis saber: quem foi que me tocou? Aí Pedro diz assim: Senhor, uma multidão te aperta e o Senhor quer saber quem te tocou? É como se ele dissesse: como é que nós vamos saber? Olha, a quantidade de pessoas que estão aqui à nossa volta é uma multidão. Eu não sei quem foi que tocou no Senhor. Mas Jesus fala uma coisa que faz toda a diferença: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Na multidão de Jesus nós já estamos. Quem segue a Jesus faz parte de uma multidão, e é uma multidão muito numerosa.
Nós fazemos parte dela, mas não é só fazer parte da multidão. Estando na multidão, nós precisamos tocar Jesus de uma maneira diferente. Nós não podemos ser mais um que diz assim: ah, Jesus tem poder para curar, e ficar seguindo Jesus sem fazer nada diferente. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. Aquela mulher saiu passando no meio da multidão, e ela disse para ela mesma: se somente eu tocar nas vestes deste homem, eu serei sarada. E quando tocou, virtude e poder saiu da vida de Jesus, e imediatamente aquela mulher foi curada. E assim também vai ser na sua vida. Ainda que você esteja na multidão, se você chamar a atenção de Deus, a obra será feita em teu favor. Diga para essa pessoa perto de você: na multidão você já está. Diga para outra: na multidão você já está. Só que agora tem que chamar a atenção de Jesus. Amém? Quem está disposto a chamar a atenção dele aí? Uma segunda multidão seguiu Jesus. E eu sei que muitos faziam parte da mesma multidão. Tinha pessoas que aonde Jesus ia estavam. Eu quero que você abra aqui comigo em Mateus. Ainda Mateus capítulo 9. Veja aí, versículo de número 31. Mateus 9, versículo de número 31. Quem encontrou? Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Divulgaram o quê? Sua fama. Você sabe que nós precisamos fazer isso, né? Nós é que temos que divulgar Jesus. Por isso que Jesus disse: grande é a seara e pouco os ceifeiros. Ou seja, a obra é muito grande e poucos são os obreiros. Tem gente que diz assim: ah, como eu queria que Jesus voltasse logo. Esse mundo está tão assim. Quem fala isso é porque tem certeza da salvação, viu? E a gente tem que ter certeza da nossa salvação, né? Davi disse: Pai, torna-me da alegria minha. Pois é. Mas sabe quando é que Jesus vai voltar mesmo? Ele disse aqui mesmo em Mateus: quando esse evangelho for pregado em todo o mundo. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Nós temos que anunciar Jesus. Versículo 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Não tinha como, depois de alguém ver isso, não seguir Jesus. Isso não acontecia, minha gente. Isso não era algo que acontecia. Hoje é algo comum. Você vê pessoas manifestando e o pastor expulsando o espírito imundo da pessoa. Tem reuniões específicas para que esse trabalho seja feito. Tem dias específicos para que isso seja feito. Algumas vão mudando o nome: libertação, transformação, descarrego. Uns usam o termo exorcismo. Hoje é muito natural. Se bem que tem gente que foge dessas reuniões porque tem medo do demônio, né? Você sabia? Tem. Tem pessoas que preferem a busca do Espírito Santo. Eu já ouvi até de pessoas: pastor, porque é aquele culto leve. O culto da busca do Espírito Santo, ou o encontro com Deus, ou a noite do noivo, depende muito do lugar, né? Que é aquele culto de busca, onde há aquela busca pelo Espírito Santo. As pessoas dizem: ah, é aquele culto mais leve, aquele clima mais brando, é muito melhor. O culto da libertação é pesado, é tenso, eu prefiro não ir. Tem gente que foge desse culto. Sabe por que foge? Às vezes tem vergonha, acha que pode manifestar, acha que pode cair e passar vergonha na frente de todo mundo.
Vergonha é o diabo que faz a pessoa passar, se ela não se livrar dele. E eu vou te dizer uma coisa: não é obrigado manifestar demônio para a pessoa ser liberta. Muitas pessoas chegaram na igreja cheia de demônios e foram livres sem manifestar. Aí trouxeram esse homem aqui para Jesus. Jesus apenas disse: saia, demônio. Na hora o demônio saiu. Aí o pessoal: que é isso? Que ensino é esse? Que doutrina é essa? Isso nunca foi visto. E aí começou a se divulgar: Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo ou Jesus. Veja quem foi que ajudou a divulgar que Jesus expulsava demônios. Marcos capítulo 5, versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. As pessoas algemavam ele, e ele quebrava, gente. Só para você ver a força do mal. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite clamando, ou seja, gritando igual um louco, pelos montes e pelos sepulcros. Ele vivia no cemitério, e ferindo-se com pedras, ele pegava as pedras e começava a bater, começava a se cortar. Era triste a vida desse homem. Aí veja, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O mal tem que se prostrar diante do Senhor. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus veio para pôr fim no tormento que o diabo traz para a vida daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se o diabo quer atormentar a sua vida, Jesus é o tormento para todos os espíritos que tentarem contra a tua vida. Não tenha medo do mal. Satanás já está julgado, já está condenado, e maior é o nosso Deus. Por que ele disse isso? Porque quando Jesus olhou para o endemoniado, no versículo 8 está escrito, Jesus falou assim: sai deste homem, espírito imundo. E você acha que ele saiu ou não? Ele até pediu: Senhor, nos manda para aqueles porcos. E por que eles pediram para ir para os porcos? Lembra do que Jesus falou? Que a pessoa é liberta, o mal é mandado embora, aí depois ele quer voltar. E se ele encontrar a casa limpa, varrida, adornada, ou seja, vazia, sem nada, ele volta. E ainda diz assim: vou voltar para minha casa. Olha que audácia. Ele diz que a pessoa é a casa dele. Aí tem gente que fica brincando com o diabo, né? Tem gente que fica fazendo de conta que serve a Deus. Tem gente que fica levando a vida com Deus assim, de qualquer jeito. O diabo, ele trabalha nas nossas brechas. Quem dá brecha para o diabo é a pessoa. A pessoa vai dando ali a brecha, ele vai entrando. E ele ainda diz assim: vou voltar e vou trazer 7 piores do que eu. Foi Jesus que falou. E os atos da pessoa, ou seja, o que ela fazia, vai ser pior do que antes. E o estado dela vai ser pior também do que antes. Você sabia que a gente habita no mesmo ambiente dos demônios? O mundo jaz no maligno. Então a gente tem que vigiar. Jesus foi ali só para libertar ele e para iniciar um trabalho evangelístico ali em Decápolis. Jesus foi ali só para expulsar os demônios e iria usar aquele homem para evangelizar todas aquelas 10 cidades. Olha aqui que interessante, ó. Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero ir contigo, o Senhor me leva. Jesus não deixou ele ir. Jesus foi maldoso com ele, né? Jesus foi mal com ele. Tanta gente seguia Jesus, por que Jesus não deixou o coitado ir? Tinha acabado de ser livre, por que Jesus não deixou? Por isso aqui, ó, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. A gente começa a pregar primeiro aonde? Jesus mandou fazer o quê?
vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Dá teu testemunho, homem. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ei, vem cá, você se lembra de mim? A pessoa olhava assim, não sei quem é você. Se eu contar um pouquinho da minha história, você vai lembrar. E ele começava a contar. Eu era aquele, morava no sepulcro, lembra agora de mim? Estou lembrando, não acredito que é você. Jesus me libertou. Jesus também pode fazer na sua vida. Amém? Primeiro ele começou em casa, mas depois que evangelizou toda a casa, ele evangelizou toda a Decápolis. E para evangelizar é só contar o que Deus fez na sua vida. Eu acho que para quem ele chegava, ele dizia, eu que estou dizendo isso, tá? Você lembra de mim? Lembra de quem eu era? Não sei quem é você. Por quê? Porque depois que a pessoa é transformada, ela fica irreconhecível. Um dia, eu encontrei um amigo de infância, e ele ficou uns 10 minutos tentando lembrar de mim, você acredita? Olha, eu não estava igual o gadareno, mas eu estava ruim, viu? Depois eu vou colocar aqui no telão o antes e o depois. Você vai dizer assim, não acredito. Não acredito. Ainda hoje tem gente que chega assim para mim, pastor, o senhor fez isso mesmo? O senhor vivia assim mesmo? O senhor tem cara que fazia isso. Realmente é mesmo, né? Porque quando o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo realmente nos muda. Esse meu amigo, quando ele lembrou, cara, me perdoa, porque você está muito diferente. Aí foi Jesus que fez isso. Amém, minha gente? Você lembra de mim? Eu era aquele que quebrava tudo, batia em todo mundo, que morava no cemitério. Foi Jesus que fez isso. Você mudou, Jesus. Aí ele começou a pregar em todas as cidades, e a partir daquele dia, uma multidão de pessoas passou a seguir aquele que tem poder para expulsar demônios. Oh glórias! Digo, meu Jesus expulsa demônios. Uma outra multidão seguiu Jesus. Eu quero que você veja em João capítulo 6. Vê aí. João 6, versículo de número 24. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Eu sei que você já leu esse milagre na palavra. Aí no dia seguinte aconteceu isso aqui, ó. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, é o mesmo mar da Galileia, tá? Perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Ele está falando do milagre de multiplicação. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, Jesus tinha ido embora, tá, pessoal? Nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Cadê Jesus? Jesus já foi embora? Não, nós vamos atrás dele. Aí a multidão inteira se preparou, atravessou o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, e foram atrás de Jesus, lá em Cafarnaum. Jesus ficou feliz quando eles chegaram lá, né? Ficou contente, ficou ou não? Olha o que Jesus fala, ó. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que é mestre, quando chegastes aqui? Quando foi que o Senhor veio, que ninguém viu o Senhor sair? O Senhor saiu assim tão discretamente. Nós achávamos que o Senhor iria nos avisar quando fosse embora, para nós te seguirmos. Só que o Senhor saiu assim tão de repente. Quando foi que o Senhor chegou aqui? Versículo 26, Jesus responde: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês estão atrás de pão.
Entenda o seguinte, Jesus não fazia só milagre, Jesus pregava quando fazia o milagre. Jesus, quando fazia qualquer coisa, ele sempre pregava, até de maneira curta. Quando ele dizia assim, ó, perdoados estão os teus pecados, e fazia um milagre, ele estava pregando. O que ele está dizendo? Não peca mais. E antes de fazer muitos milagres, ele pregou. Lembra da pesca? Nesse mesmo mar da Galileia? Jesus sabia que Pedro e os pescadores que com ele estavam, não tinham pescado nada a noite inteira. Aí ele chega de manhã bem cedo, e ele poderia já ter dito assim para Pedro: Pedro, volta para o mar. Como se ele dissesse: eu sei que você não pescou, e eu estou aqui para fazer você pescar, eu quero te abençoar, e a tua pesca vai ser uma pesca maravilhosa. Mas o que foi que ele fez? Me arranja aí teu barco, me arruma teu barco, me empresta o teu barco. Subiu no barco e começou a pregar. Ou seja, ele também pregava, ele anunciava a vida do reino de Deus, ele anunciava o evangelho. Só que aquele povo estava atrás do quê? Do pão. Não é o pão vivo que desceu do céu, não, é o pão mesmo, o pão feito do trigo. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer, vocês estão interessados no que eu proporciono a vocês, e não naquilo que eu sou para vocês. Pão representa provisão. E se a gente abrir aqui o leque, isso pode nos fazer trazer para hoje, para uma multidão de pessoas que estão em busca do pão, estão em busca da prosperidade, estão em busca das riquezas, estão em busca de muito, porém não estão em busca de Jesus. E aqui nós entramos em uma parte fundamental do assunto de hoje. Parte da multidão nós já fazemos, e é uma grande multidão essa. Soma-se todos os ministérios e a multidão está formada. Então nós fazemos parte da multidão. Agora precisamos saber de que maneira fazemos parte da multidão. Nós falamos de um povo atrás de cura, ele cura, vamos atrás dele que ele cura. Outro, atrás de libertação, vamos atrás de Jesus porque Jesus liberta. A outra multidão, atrás de provisão, atrás de prosperidade. Vamos atrás desse Jesus porque ele prospera. Você já viu na Bíblia uma multidão que apenas adorou o Senhor? Vamos atrás dele e vamos apenas louvá-lo. Vamos apenas adorá-lo. Tem uma só. Mateus, capítulo de número 21. Eu vou ler do versículo 1 para você entender. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, que é Jerusalém, eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, oh glória. Uma só. Ninguém ali estava pedindo cura, ninguém ali estava levando nenhum endemoniado, ninguém ali estava esperando Jesus prover nada. Todo mundo se juntou e começaram a dizer: Hosana ao que vem em nome do Senhor, oh glória. É isso que a gente tem que entender.
A multidão já estamos. E se quisermos milagres, temos que chamar a atenção no meio da multidão, como chamou aquela mulher. Jesus, ele expulsa demônios? Expulsa. E somente no nome de Jesus o mal sai. E ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Jesus não está presente aqui, ele está à destra de Deus. Jesus, ele está sentado à direita de Deus, mas o Espírito Santo está. Quem crê que ele está? E ele deixou algo que demônio nenhum pode resistir, que é a autoridade no nome dele. Repito, em meu nome expulsarão demônios. E ele também disse: vocês farão obras maiores do que as minhas. Ele é a própria provisão, ele é Yahvé Jiré, ele é Deus. E ele vai prover o que você precisa, se buscar o reino dele em primeiro lugar. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas será que nós somos a multidão que louva a Deus? Ou apenas somos a multidão que quer pedir, pedir, pedir e pedir? Sabe como é que é as coisas? Essa mesma multidão aqui, ela se reuniu e uma pergunta foi feita a ela. Era sexta-feira pela manhã e a multidão inteira estava reunida de novo, seguindo Jesus. A última vez que Jesus viu a multidão, ali antes da cruz. E o governador perguntou: querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Aí uns começaram a gritar: não, ele não é nosso rei é César. Ou querem que eu solte Barrabás, o assassino, amotinador, ladrão? Aí a multidão escolheu quem? Quem foi que a multidão escolheu? Barrabás. Quem recebe essa palavra? Medite nela, fique todos de pé, vamos aplaudir Jesus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.